Então, vamos ver como é que a gente faria essa questão. Deixa eu ler aqui para vocês. Então, seja T de R2 em R2, o operador linear, definido por T de XY igual a 2x mais 2y, vírgula x mais 3y. Então, considera as seguintes afirmações. Tá? O polinômio minimal de T é mt igual a t ao quadrado menos 5t mais 4. Segunda, 2i, afirmação 2i. A soma dos autovalores de t é 5. Afirmação 3i, t é diagonalizável. Certo? Aqui tem 3 afirmações e o que a gente tem que fazer aqui, eu não coloquei o restante da... O que pedi aqui é quais dessas afirmações são verdadeiras. Essa que era a pergunta. Então, veja aqui o que é que você teria que fazer. Vamos analisar aqui as 3 afirmações. Você tem que saber quem são os autovalores de T, e esse procedimento para encontrar os autovalores está dado na nossa aula 25, passo a passo, cada uma das etapas para você encontrar os autovalores. Então, você iria encontrar os autovalores de T, somar eles para ver se dá 5, né? Para ver se essa afirmação é ou não verdadeira. E uma vez que você tem os autovalores, nesse procedimento você achou o polinômio característico. Então, com o polinômio característico, você consegue os candidatos a polinômio minimal, e com esses candidatos a minimal, você vai trabalhar para achar o que tem menor grau desses candidatos, que anula a matriz da transformação. Mas, claro, isso aí é o procedimento geral. Esse procedimento aqui dessa questão é muito mais fácil. E vamos ver por quê. Então, como eu falei, né, para a gente poder falar se se a segunda afirmação, que com relação à teoria é a afirmação mais elementar, ela é verdadeira ou não, a gente tem que encontrar o polinômio característico. Como é que a gente faz para encontrar o polinômio característico? Fixa uma base do seu espaço. A gente está trabalhando num operador no R2, então você vai fixar uma base do R2. Como você pode escolher, você vai escolher a base mais fácil possível, no caso aqui seria a base canônica do R2. Então tá aqui, ó, seja alfa, a base canônica do R2, ou seja, formada por 10,01. E aí você quer encontrar a matriz da transformação. A gente já fez isso hoje na nossa primeira questão que a gente viu hoje do formulário. Então, qual é o procedimento? Aplica T nos vetores da base. Então, tá aqui, ó, T de 10 é igual a 2,1 e T de 0,1 é igual a 2,3. Como a gente está trabalhando com a base canônica, você não precisa fazer mais conta nenhuma. Você não precisa escrever esse vetor como combinação de mais nenhuma base nesse vetor aqui. O que é que você vai fazer? Isso aqui vai ser sua primeira coluna. Então tá aqui, ó, 2, 1. Isso aqui vai ser a sua segunda coluna. 2, 3. E já encontrou a matriz da transformação. Com a matriz da transformação, você vai encontrar o polinômio característico. A forma para o polinômio característico é dada dessa forma. P de t é igual ao determinante, isso aqui é det, tá? Determinante de t vezes a matriz identidade, nesse caso aqui de ordem 2, menos a matriz da transformação. Isso aqui é uma fórmula geral. Você pode usar para qualquer operador sobre qualquer espaço. O que vai mudar é só isso aqui, ó. Aqui é 2, se você tiver no R3 vai ser 3, no R4, 4, vai depender da dimensão do espaço onde você está trabalhando. Então, ó, como é que você faz? Primeiro você calcula essa matriz aqui, que é T vezes a matriz identidade menos a matriz de T. No caso, explicitamente seria isso aqui, ó. T vezes a matriz identidade de ordem 2 menos a matriz de T. A matriz de T está aqui em cima. Vou repetir. Multiplica aqui
Aqui você pode já colocar o T aqui dentro, ó, vai ficar T, T, e aí subtrai. Essa subtração vai dar, obviamente, que ó, T menos 2 menos 1 menos 2 T menos 3. E o que você vai pegar, o determinante dessa matriz, é o que vai ser o seu polinômio característico. Então, isso aqui, pessoal, se você tiver logo no início e não fez nenhum exercício, eu recomendo que você faça isso aqui, certo? Essa continha que eu fiz de vermelho. Mas se você já fez alguns exercícios, você vai notar que você já vai direto para aqui, ó. Já vai direto para essa parte aqui. P de T igual ao determinante dessa matriz. Você já consegue fazer de cabeça. Porque o que você faz aqui? Você coloca T na diagonal da matriz e o restante da matriz são as entradas da matriz de T com sinal trocado. Aqui, ó, T menos 2, aqui menos 2, menos 1, T menos 3. Esse é o determinante que te dá o polinômio característico. Obviamente, se você fizer um exercício, você não vai fixar dessa forma. Igual se você fizer os vários exercícios que tem na lista, uma hora você vai fixar e você vai ver que é muito natural fazer isso aí. Vai conseguir fazer rápido. Obviamente, tem que fazer com atenção para não errar nada, né? Se errar um sinal aqui, a coisa desanda. Então, tá aqui um determinantezinho. Agora a gente está no nosso primeiro estágio, calcular um determinante. É determinante de ordem 2, não tem o que fazer, né? Diagonal principal menos a secundária. Então tá aqui, produto da diagonal principal menos produto da diagonal secundária. E aqui você multiplica, distribui, T vezes T, T vezes menos 3, menos 2 vezes T, menos 2 vezes menos 3. Vai ficar T ao quadrado, menos 3T, menos 2T, mais 6, menos 2. Esse menos 2 aqui. Agora simplifica. Aqui dá menos 5T e aqui dá 4. Então, esse aqui, ó, se a questão te pedisse, encontre o polinômio característico. Você pararia aqui. Esse é o polinômio característico. Certo? Mas essa questão não pede isso. A questão a gente pede a soma dos autovalores. E os autovalores são o quê? As raízes do polinômio característico. Você está aqui com um polinômio de grau 2. Como é que a gente encontra as raízes de um polinômio de grau 2? Usando a fórmula de Bhaskara. Você tanto usou aí no ensino médio. Então, vamos lá. Então, na fórmulazinha de Bhaskara, lembrando, né, que é menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c dividido por 2a. Certo? Formulazinha de Bhaskara, não precisa a gente estar relembrando, né? Então, aqui, você simplifica, aqui vai ficar ó, 25 menos 16, vai ficar 9, né? Raiz de 9 vai ficar mais ou menos 3. Então, tá aqui, ó, o nosso t é igual a mais ou menos 3 dividido por 2. E aí você tem duas opções. 5 mais 3 dividido por 2, 4. 5 menos 3 dividido por 2. Então, tá aqui. Você só vai deixar do jeitinho que a gente viu, né? Chamando lambda 1 igual a 1, lambda 2 igual a 4. Esses são os autovalores de t. Aí, todos os autovalores possíveis são esses dois aí para o t da questão. E o que é que o nosso item 2i fala? Ele diz que a soma dos autovalores de t é igual a 5. Some aí os autovalores de t e vai dar exatamente 5. Somando os autovalores de t, você tem 5, portanto, ó, 2i, que é a nossa segunda afirmação,
ela é verdadeira. Então aí você conseguiu já classificar. O segundo, para cá, né? Essa segunda aqui, ó, é verdadeira. Agora a gente tem que verificar essas outras duas aqui. Como é que a gente faz aqui? A gente sabe que se a gente encontrar o polinômio minimal, a gente consegue dizer se t é diagonalizável ou não. E como é que a gente faz para encontrar o polinômio minimal? O polinômio minimal, ele depende do polinômio característico. Você vai fatorar o polinômio característico e vai ficar variando as potências dele, da menor ordem até a maior ordem. Vai fazer essa lista de candidatos a polinômio minimal e vai testar cada um na matriz de T. O primeiro dessa lista que anular a matriz de T vai ser o seu polinômio minimal. E quando é que o T vai ser diagonalizável? Se o primeiro polinômio dessa lista, o M1 de T, anular a matriz da transformação. Se ele não anular, se qualquer outro anular no lugar dele, então nosso T não vai ser diagonalizável. Então vamos lá, vamos fatorar o polinômio característico. Né? E a gente já tem, basicamente, ele fatorado. Como é que você fatora um polinômio? Você pega t menos a primeira raiz, vezes t menos a segunda raiz, vezes t menos a terceira, depende de quantas raízes o seu polinômio vai ter. Certo? E aqui eu estou considerando ele com coeficiente líder 1, tá? Mas se ele tiver coeficiente líder A, aí você multiplica pelo A no início. Essa revisão de polinômios, pessoal, tem uma aula extra que eu coloquei para vocês, tá? Depois da nossa aula 26, essa aula extra do professor Medeiros, está lá uma revisão básica sobre polinômios. Basicamente, são resultados que vocês viram ou deveriam ter visto no ensino médio. Então, aqui, para quem não viu, pelo menos apresenta a vocês essa noção aí de polinômio, e para quem já viu, acho que é uma revisão para você relembrar aí os principais pontos. Então, se você ainda não viu essa aula aí de revisão de polinômios, eu recomendo fortemente que você dê uma olhada. E você vai ver a necessidade dela na próxima questão que a gente vai fazer. Então, ok, você chegou no seu polinômio característico, usou Bhaskara para achar as raízes, já concluiu que a 2i é verdadeira, agora você quer falar sobre a i e a 3i. Então, você já sabe as raízes do seu polinômio, é 1 e 4. Então, você consegue escrever o polinômio característico como t menos 1 vezes t menos 4. Porque 1 e 4 são as raízes do polinômio característico. Então, essa aqui é a versão do polinômio característico fatorada. Esse é o nosso polinômio característico fatorado. Veja aqui, aqui tem potência 1 e aqui tem potência 1. Como é que você faz para encontrar os candidatos a minimal? Você olha essas potências e vai variando de 1 até essa potência. Tá? Lembrando que isso aí é dado na nossa última aula, nossa aula 27, certo? Que fala sobre polinômio minimal. Então, você encontra os candidatos exatamente variando aqui. Você escreve exatamente t menos a primeira raiz, vezes t menos a segunda raiz, vezes t menos outra raiz, se tiver, né? E aí você vai variando essas potências aqui até as potências do polinômio característico. De 1 até a potência do polinômio característico. Nesse caso aqui, veja que não tem como a gente variar essas potências, porque só tem potência 1. Então, vai variar de 1 até 1. Então, não tem como a gente ter mais um candidato ao polinômio característico, a polinômio minimal, né? A não ser o próprio polinômio característico. Não tem outro candidato. Se aqui tivesse um quadrado, por exemplo, se aqui tivesse um 2, por exemplo, você teria duas opções a minimal. Teria t menos 1 vezes t menos 4, e aí, t menos 1 ao quadrado, t menos 4. Que aqui você poderia variar, mas esse não é o nosso caso.
Vou voltar aqui. Esse não é o nosso caso. A gente só tem potência 1. Quando a gente só tem potência 1, não tem como variar. Então, o polinômio característico vai ser o único candidato a polinômio minimal. Se ele é o único candidato, então ele vai ser o polinômio minimal. Não tem mais ninguém para ser além dele. Obviamente, ele anula a matriz da transformação, pelo teorema de Cayley-Hamilton, é uma das propriedades que a gente listou na aula 27. Então, ele é o polinômio de menor grau que anula a matriz da transformação. Na verdade, ele é o único que faz isso na lista de candidatos, né? Então, esse carinha aqui, ele tem que ser o polinômio minimal. Não tem mais outras opções para ele. Ou seja, o nosso polinômio minimal é o primeiro da lista, na verdade é o único, que é igual ao polinômio característico. E o polinômio característico está aqui, a gente sabe que é dado dessa forma. Conclusão, esse carinha aqui é o nosso polinômio minimal. Volta aqui, olha para a afirmação 1, ele diz que esse carinha aqui é o polinômio minimal, que é exatamente o que a gente encontrou. Conclusão, o item I, nosso primeiro item, é verdadeiro. E outra coisa, T é diagonalizável, T vai ser diagonalizável sempre que você tiver com a lista de polinômios minimais, e o primeiro deles, o M1, que é o cara que tem menor grau, que é o cara que tem todas as potências iguais a 1, ele for o minimal. Se caso qualquer outro for minimal, então o T não vai ser diagonalizável. Nesse caso aí, veja que esse caso aqui é o caso mais simples possível. Você não tem nenhuma análise para você fazer mais elaborada. Ah, professor, então o senhor só vai colocar esses exemplos simples aí. Na nossa aula 27, a gente tem 3 exemplos. Inclusive, um exemplo em R5. A gente tem vários candidatos lá a polinômio minimal. E lá a gente trabalha bem. Se você viu aqueles 3 exemplos, você está preparado para encarar qualquer problema desse com um polinômio minimal. Esse aqui é o caso mais particular possível, mais tranquilo possível. Como o polinômio minimal é o primeiro da lista, que no caso é o único, né? Então a nossa transformação ela vai ser sim diagonalizável. Conclusão, o nosso item 3 também é verdadeiro. Então, a nossa resposta seria que todos os itens são verdadeiros.